Fala pessoal, Isaac aqui. Aqui no canal já falamos uma vez sobre o diplomata do Senhor do Escuro, denominado a Boca de Sauron, mas naquele vídeo fizemos apenas uma análise superficial, inclusive o vídeo nem era focado somente nele. Por outro lado, neste aqui, iremos conhecer mais das ambições do comandante das tropas de Sauron no interior de Mordor, e também analisar as diferenças entre os livros e os filmes envolvendo esse personagem. Para quem não tem a menor ideia de quem seja esse tal Boca de Sauron, ele é basicamente o diplomata de Sauron, seu emissário. Embora possa parecer estranho num primeiro momento, já que Sauron não é muito do tipo que negocia honesta e pacificamente, possuir um diplomata diz muito sobre a personalidade do próprio Sauron. O Senhor do Escuro se via como um legítimo rei, e em tal condição precisava de serviços típicos da realeza. Quanto ao Boca de Sauron em si, ele é um Númenoriano escuro, ou seja, ele possui a mesma origem de Aragorn, no antigo reino de Númenor. Nós não o chamamos pelo seu nome, porque Tolkien nos diz que sua devoção por Sauron lhe fez esquecer até mesmo de seu próprio nome, e por isso o chamamos pelo seu título. Em resumo, Boca de Sauron era um dedicado servo do Senhor do Escuro que ascendeu ao poder em Mordor, em razão, em especial, de seu talento em aprender bruxaria, o que despertou o interesse do próprio Sauron. Porém, quando comparamos os livros e os filmes, conseguimos encontrar muitas diferenças quando se trata desse personagem específico. Enquanto nos filmes Aragorn arranca sua cabeça perante os portões negros de Mordor, It takes more to make a king than a broken elvish blade. nos livros ele cavalga de volta, aspas para o retorno do rei. Soltou um enorme grito, e virando-se, saltou sobre o cavalo, e com sua companhia, galopou alucinadamente de volta para Cirith Gorgor. Mas as mudanças não param por aí. Ele aspirava a tomar o lugar de Saruman, e se tornar o novo senhor de Isengard. Aí você pode pensar, tá, mas ele já não ocupava um cargo de alto escalão no interior de Mordor? Sim, de fato. Funcionava da seguinte maneira: para comandar seus exércitos em missões fora de Mordor, o comandante das tropas era o Rei Bruxo. No entanto, no interior de Mordor, havia uma fortaleza chamada Barad-dûr. Boca de Sauron era o tenente da fortaleza, abaixo somente do próprio Senhor do Escuro. Por outro lado, ali em Mordor, ele estava sempre sobre as ordens diretas e sobre o olhar atento de Sauron, o que significa que, embora ele tivesse muito poder, ele era somente um intermediário, e como seu próprio título sugere, ele nada mais era do que a Boca de Sauron levando e trazendo a vontade do Senhor do Escuro. Por causa disso, ele gostaria de se tornar senhor de um reino próprio. Ele ainda estaria sob ordens de Sauron, mas, caso comandasse Isengard, o faria à sua própria maneira, distante fisicamente de Sauron e com uma autonomia muito maior em relação aos seus subordinados. Aliás, algo muito semelhante ao que o próprio Rei Bruxo tinha, primeiro no reino de Angmar e depois na sua fortaleza chamada de Minas Morgul. Aspas para o retorno do rei novamente. No entanto, deverão ajudar a reconstruir Isengard, a qual destruíram por capricho, e essa região será de Sauron, e lá seu tenente deverá morar, não Saruman, mas alguém mais digno de confiança. Olhando nos olhos do mensageiro, todos leram seu pensamento. Seria ele, aquele tenente que reuniria tudo que restasse do Oeste sob o seu controle. Seria tirano e faria dos homens seus escravos. Mas, agora que já conhecemos um pouco mais das ambições do porta-voz de Sauron, vamos analisar como as coisas acontecem perante o Portão Negro nos livros, quando Aragorn chega com seus exércitos e se encontra com Boca de Sauron lá. Eu já adianto para vocês que, bem diferente dos filmes, o professor Tolkien era admirador dos irmãos Grimm e gostava muito de dar um ar mais sinistro nos livros. Então, imaginem a partir de agora um cenário muito mais voltado para terror, beleza? Quando Aragorn sai de Minas Tirith e foi com seu exército até os Portões Negros, ele precisou cruzar Mordor, embora isso não seja mostrado nos filmes. E adentrar a região foi extremamente sinistro. Sinistro ao ponto de alguns, mais jovens, entrarem em pânico, e Aragorn os liberar para que fossem embora. Aspas. Tão desolados eram aqueles lugares e tão profundo o horror que pairava sobre elas, que alguns homens do exército sentiram-se acovardados, não conseguindo mais avançar, a pé ou cavalgando em direção ao norte. Ao norte, em meio aos buracos fétidos, jaziam os primeiros grandes montes, e amontoados de escória, rocha quebrada e terra arruinada.
o vômito dos vermes que habitavam Mordor. Ficou frio, e eles passaram as horas da noite acordados, percebendo muitos seres parcialmente visíveis que andavam e espreitavam por toda a volta. Ouviam também uivos de lobos. O vento cessara e todo o ar parecia parado. Podiam ver pouca coisa, pois, embora não houvesse nuvens e a lua crescente já tivesse 4 dias, havia fumaça e vapores que subiam da terra e o luar branco se escondia nas névoas de Mordor. Aragorn olhou para eles e seus olhos se encheram de pena, e não de ira, pois aqueles eram jovens de Rohan, do distante Fold Ocidental, lavradores de Lothnar, e para eles, desde a infância, Mordor tinha sido um nome maligno, e apesar disso irreal, como uma lenda que não fazia parte de suas vidas simples. E eles caminhavam como homens num sonho apavorante que se tornara realidade, sem entender aquela guerra, nem porque o destino os levara para tal paisagem. Podem ir, disse Aragorn, mas mantenham a honra que puderem. E não corram, há uma tarefa que podem tentar para assim não se sentirem tão envergonhados. Façam seu caminho de volta pelo sudoeste, até chegarem a Cair Andros. E, se a ilha ainda estiver dominada pelos inimigos, como eu suspeito, então reconquistem-na, se puderem, e mantenham-na até o fim, em defesa de Gondor e Rohan. Dessa forma, foi com menos de 6.000 homens que os capitães do Oeste chegaram finalmente para desafiar o Portão Negro e o poder de Mordor. Quando eles finalmente chegaram, eles hastearam as bandeiras, tocaram trombetas e passaram a gritar que os inimigos aparecessem. Porém, a resposta foi um prolongado silêncio. Quando os capitães que estavam à frente estavam prestes a virar suas costas, o silêncio foi quebrado. O professor descreve que, como trovões nas montanhas, soaram tambores e cornetas, que faziam tremer as pedras e ferir os ouvidos dos homens. Em sequência, do Portão Negro, saiu uma comitiva da Torre Escura. Ou seja, mais uma diferença aqui que vemos dos filmes, né? Enquanto nos filmes Boca de Sauron vem sozinho, nos livros vem com uma comitiva diplomática completa. Aspas. Como seu líder veio cavalgando um vulto maligno, montado num cavalo negro, se é que aquilo era um cavalo, pois era enorme e horrendo. Em sua cara, uma máscara horripilante, mais parecendo um crânio que uma cabeça viva, e das covas de seus olhos e de suas narinas saía fogo. O cavaleiro estava todo vestido de preto, e negro era seu elmo imponente, mas este não era um espectro do anel, e sim um homem vivo. Era o tenente da Torre de Barad-dûr, e seu nome não é lembrado em história alguma, pois ele próprio o esquecera. E ele disse, eu sou a Boca de Sauron. Era ele que agora saía pelo portão, e com ele vinha uma pequena companhia de soldados, vestidos de preto, e uma única bandeira negra, e estampada com o vermelho do olho maligno. Parando, agora, a alguns passos dos capitães do Oeste, ele os olhou de cima a baixo e riu. Há alguém nesse bando que tem autoridade para dirigir-se a mim? Ou mesmo a capacidade de me entender? Não você, pelo menos. Zombou ele, voltando-se para Aragorn com desprezo. Para se fazer um rei, é preciso muito mais do que um pedaço de vidro élfico. Ou uma gentalha, como esta. Qualquer bandido das colinas pode se vestir assim. Aragorn, no entanto, não disse nada em resposta, mas o encarou e sustentou o olhar, e por um momento os dois lutaram assim. Mas logo, embora Aragorn não tenha sequer se movido ou dirigido a mão para tentar pegar sua espada, o mensageiro assustou e recuou, como se tivesse sido ameaçado por um golpe. Sou um arauto e um embaixador, e não posso ser atacado, gritou ele. Onde rezam tais leis, disse Gandalf, também é de costume dos embaixadores serem menos insolentes. Mas ninguém o ameaçou, não tem nada a temer de nós, até que sua missão seja cumprida. Mas, a não ser que seu mestre tenha adquirido mais sabedoria, então você, juntamente com todos os demais servidores, estarão em grande perigo. A partir daí, os dois lados passaram a ameaçar e exigir a rendição total e incondicional do outro. O lado de Sauron ainda queria que, junto com a rendição, todos eles se tornassem escravos. Aspas para a resposta de Gandalf. Quanto aos seus termos, nós os rejeitamos completamente. Vá embora, pois sua embaixada terminou, e a morte se aproxima para você. Não viemos até aqui para desperdiçar palavras fazendo tratos com Sauron, traiçoeiro e maldito, e muito menos com um de seus escravos. Suma daqui! Então o mensageiro de Mordor não voltou a sorrir. Seu rosto se contorcia de espanto e ódio. Tomado de raiva, a boca babando, emitiu sons estrangulados, sem nexos e cheios de fúria.
mas olhou nos rostos cruéis dos capitães e em seus olhos fatais, e o medo que sentiu derrotou a ira. Soltou um enorme grito e, virando-se, saltou sobre o cavalo e com sua companhia galopou alucinadamente de volta para Cirith Gorgol. Mas, enquanto se distanciavam, seus soldados tocaram as cornetas num sinal há muito tempo combinado, pois de um ponto próximo dali veio marchando uma tropa de orientais, que estivera esperando pelo sinal, nas sombras. As colinas dos dois lados do Moranon despejavam inúmeros orcs. Os homens do oeste estavam encurralados. E logo, por toda a volta dos Montes Cinzentos onde eles estavam, forças de 10 para 1, e ainda mais chegando, os cercariam no mar de inimigos. É isso aí, meus queridos amigos. O resto vocês já sabem, né? Frodo, Gollum, Anel, Lava. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.